Muito bem, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse tema e eu acho que todo mundo mais ou menos imagina quais são esses infortúnios, não é? Aqueles problemas invisíveis que ninguém sabe, que a gente passa, que a gente sente, que a gente vive. É uma das coisas, né? As lágrimas que ninguém vê. Olha só, de vez em quando a gente passa umas coisas dessas, umas dificuldades grandes, assim, não é? E muitas vezes em casa, em família, a mãe às vezes esconde dos filhos, né, o sofrimento que ela está tendo com alguma coisa, às vezes uma notícia difícil, uma coisa mais complicada. E então é um infortúnio que ninguém vê, uma dificuldade que ninguém vê, né? Ah, conflitos familiares silenciosos. Para a maioria das pessoas está tudo bem, né? Que nem agora vai vir o Natal. Ah, o Natal, oh, que beleza que é o Natal, né? Aí tem aquela festa em família, vêm as pessoas para casa, mas em alguns casos tem ali algumas pessoas que não se dão com a outra, não gostam muito da outra, tem aquelas dificuldades, aqueles problemas, não é? E aí a gente se esquece que o Natal, muitas vezes, a gente, sei lá, passa uma perobinha na cara, né? Faz assim uma meia cara de pau, assim, não é? Para passar esses momentos, essas horas. Mas tem muita gente que às vezes nem vai numa confraternização de família porque tem uma dificuldade com alguém. A gente não pode falar de coisas pessoais, nem sei se seria o caso de falar essa história do meu amigo, mas a mãezinha dele tinha uma dificuldade com o paizinho dele porque o pai não queria ir em lugar nenhum. E aí a mãe queria ir ver as irmãs, os irmãos, e não podia, ou se fosse, teria que ir sozinho, né? Sozinho. Então, às vezes, a gente tem dificuldades em família que ninguém sabe, né? Ninguém nem imagina. A gente vê, às vezes, um casal, né? Estão ali de mãozinha dada, conversando, dando umas risadinhas, umas coisas assim, mas estão vivendo, às vezes, um drama, uma dificuldade, um problema. Não raras vezes tem uma opressão ali, tem um dos dois aí que oprime o outro, que o sufoca, não é? Que tem aquela coisa doentia, aquela coisa forte. A pessoa às vezes sofre aquilo sozinha, sem que ninguém saiba. E aquelas situações que muitas vezes a família não pode saber, né? Quer dizer, a mãe recomendou, o pai recomendou, mas a pessoa quis passar por cima e depois não vai voltar lá para falar, né, que eles tinham razão. Ela vai aguentar firme muitas vezes e vai ter essa dificuldade, esse problema, não é? Bom, tem também a questão da solidão. Aqui em São Paulo tem um número enorme de óbitos de pessoas que moram sozinhas. Enorme, 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 que vivem sozinhas. E algumas delas são encontradas dias depois, tempos depois, numa situação bastante desagradável, bastante constrangedora. Então, a solidão é um grande problema também desses infortúnios. Nós temos a ansiedade, as pessoas ansiosas também sofrem, né? Sofrem demais, porque as coisas vão acontecer, mas a pessoa quer antecipar o acontecimento, e aí ela fica naquele sofrimento, naquela dificuldade, não é? Então, incompreensões também são infortúnios difíceis, porque às vezes você sabe que tem razão, não é? Mas ninguém compreende isso, ninguém entende, ninguém aceita, não é? Então, tudo isso a gente muitas vezes sofre e vive essas dificuldades, essas coisas, não é? Muito bem. Por que Deus permite esses sofrimentos? De vez em quando a gente quer apontar algum culpado, não é? Ah, o culpado é isso e aquilo. Mas aqui vamos perguntar por quê, não é? Segundo a doutrina espírita, é porque nós precisamos passar por determinadas provas. Já pensaram se a gente soubesse tudo que nós já fizemos no passado? Eu, às vezes, tenho vergonha de pensar do que eu já fiz nessa vida, imagina das outras vidas, né? Imagine só. Então, a gente não sabe, graças a Deus que a gente não sabe, não lembra. A gente sabe, mas a gente não lembra. E, às vezes, essa associação, ela vem junta justamente para resolver uma coisa do passado, para nos mostrar como que é dura a vida numa situação dessa, para a gente dar um valor devido quando nós não demos em outras oportunidades. E muitas vezes é assim que a doutrina espírita explica isso para a gente, porque também, se nós não tivermos uma explicação mais ou menos razoável, mais ou menos justa, a gente pode se voltar contra Deus. Ah, mas por que a pessoa passa esse sofrimento? Ao lado dela tem pessoas que estão lá
felizes, sorrindo, sabe? Estão vivendo uma vida glamurosa e ao seu lado pessoas com dificuldades, com problemas de saúde, com uma série de coisas. Então, nós temos que lembrar do nosso passado. Lembrar não, a gente vai ter essa sugestão do nosso passado para a gente se acalmar um pouquinho e dizer assim, se eu estou passando por um problema, é sinal de que eu tenho uma ligação com ele. Ninguém passa por um problema se não tiver uma ligação com ele, senão não podemos esquecer, né? Porque se nós imaginamos que estamos vivendo uma injustiça, aí é muito complicado, não é? Porque aí nós não vamos confiar inteiramente na justiça divina, porque a justiça divina é absolutamente perfeita. Eu não sei se vocês já viveram momentos assim, mas de vez em quando a gente quase passa por uma situação difícil, ou um problema, um acidente, ou uma coisa ruim, e aí alguma coisa tira a gente dali, da frente daquilo, e a gente supera e segue em frente. Então, muitas vezes nós não temos compromisso com aquilo. A gente faz algumas visitinhas para umas senhoras que estão, que tiraram aquela fotinho segurando aquele quadradinho, sabe? E aí a gente discute sobre esse assunto. Como que em alguns casos elas têm sucesso, em outros casos elas não têm sucesso de jeito nenhum. Por que que isso acontece? É porque a pessoa não tem a ligação com aquele problema, obviamente. Algumas pessoas saem, você percebe que algumas pessoas saem de situações tão complicadas e você pensa, meu Deus, tinha tudo para cair num golpe, né? Vamos dizer assim, um golpe terrível, né? A gente não pode falar nada pessoal, mas a esposa de um amigo meu, uma vez de madrugada, ligaram para ela, falaram que estava com o filho dela, falou assim, filho, Deus te abençoe, ore por você, Deus está com você, Deus te ajude. Mas ela falou assim, muito espontâneo, né? Muito espontâneo. E, na verdade, quebrou as pernas. Era um golpe, obviamente que era um golpe, não é? Mas ela falou assim de uma forma espontânea, falou, tá com eles. Olha, ora, meu filho, ora que Deus vai te ajudar. A mamãe não pode fazer nada, estou longe de você. Nossa, mas foi uma coisa tão espontânea, não é? E às vezes é uma coisa, a gente na ingenuidade, veja só, na ingenuidade, por quê? Porque nós não temos ligação com aquilo, nós não temos que passar aquilo. Em contrapartida, a tia de um amigo meu recebeu um telefone dizendo que esse meu amigo estava na estrada com o pneu furado e precisava contratar um guincho, precisava pagar lá R$ 1.000 para o guincho. E aí, tá bom, e falou o nome dele, então me passa a conta que eu já te transfiro, e transferiu a conta. E quando foi a surpresa dela, quando acabou e transferiu, esse sobrinho toca a campainha dela, ué, mas você não estava lá na estrada? Então, é porque tem associação com o problema, muitas vezes é isso. Claro que a gente toma os cuidados básicos, obviamente, mas mesmo os infortúnios que nós vivemos, obviamente tem uma ligação com a gente. Não é assim gratuito, o sofrimento da gente não é gratuito. Muito embora a gente gostaria que fosse, né? Dizer, se eu tomasse uma formulazinha, se eu fosse no médico tal, se eu tomasse um choque não sei aonde, não é? Se eu tomasse um passe, se eu tomasse isso e aquilo, resolvesse esse meu problema, não é? Mas isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Está associado ao nosso passado, às nossas raízes. Então não se resolve assim de uma hora para outra, não é? Mas vamos em frente. Uma coisa que é legal também a gente saber, não é muito confortador, convenhamos, isso não é muito confortador. Mas é que as provas fazem a gente crescer. Não faz a gente crescer? Por que que os nossos filhos e os nossos netos hoje são tão molengas? Porque a gente quer fazer tudo por eles, não é? Tinha um amigo meu, que ele tinha uns filhos na escola, e aí falou, agora vocês vão sozinhos. Mas ele ia todo dia atrás dos postes, olhando para ver se eles iam direitinho. Eles ficam moles porque a gente não deixa eles passarem menor constrangimento. Nada, tudo a gente protege e faz e acontece, não é? Até para ele trocar de carro, ele chega assim e fala, vó, quanto que é o seu salário? Será que dá para pegar uns 50 mil de consignado? Pode deixar que eu pago para a senhora 2.000 por mês, mas você ganha quanto? Eu ganho 2.000, mas eu pago os 2.000 para você. A gente protege eles demais, e aí o que acontece? A providência divina muitas vezes coloca a gente em situações para que a gente possa se desenvolver, aprender a lidar com os problemas. Quem nunca trocou um pneu de um carro, né? Não é? Então, aí chama o marido, chama alguém na rua, o motoqueiro, sei lá quem, não é?
Mas seria interessante se um dia visse ou procurasse mexer lá no negócio para ver se consegue trocar, não é? Deixar em condições para que possa você mesmo trocar, resolver. Porque nem sempre pode ter um socorro perto, né? Uma ajuda perto, não é? Mas, enfim, essas provas são necessárias ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Então, a solidão, as dificuldades familiares, essas coisas são justamente para ir temperando a gente, burilando a gente, melhorando a gente. Porque como é que a gente pode ter compaixão se a gente nunca pensou na dor do próximo, se a gente nunca sentiu aquela dor? Como é que a gente pode ter compaixão? Como é que a gente pode ter tolerância se a gente, sabe, em momento nenhum a gente precisou ter tolerância com ninguém, ou alguém ter tolerância com a gente? Então a gente precisa de algumas experiências para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, porque senão a gente não cresce. Esse meu amigo aqui, ele estava indo para Mauá, aí ele encontrou uma fábrica chamada CBC. E falou assim: nossa, CBC é fábrica de munição de arma, não é? E ele ficou todo revoltado. Como é que Deus permite aqui na Terra ter arma? Olha só, como é que permite? Mas parece que o negócio veio de encontro, porque logo em seguida alguém respondeu para ele assim, do além do aquém, respondeu para ele assim: nós estamos aqui para sermos espíritos fortes. Nós precisamos conhecer tudo. Nós é que temos que aprender a rejeitar o que não é bom para gente. É isso, por isso que está aí. Aí você chama um benfeitor espiritual que está lá em altíssima envergadura, vem aqui, o camarada sofreu uma violência de bala. Aí chega, meu Deus, o que aconteceu? Como que isso aconteceu? No meu planeta nunca teve uma arma, uma bala, um negócio desse, que é isso? Nem sabe o que é. Precisa saber de tudo. Se vai ser bom, se vai ser ruim, nós temos que decidir. Para algumas pessoas é bom ter uma arma, para outras é horrível. No meu caso, eu tô louco para comprar uma arma e tô louco para alguém entrar no meu quintal, mas aí é ruim, né? Porque depois a gente cria um problema lascado. Não é? Não cria um problema com isso? Então, é ruim. Então, não dá para a gente saber de tudo. É claro que a gente hoje, com tanto conhecimento, com tanta coisa que a gente já viu e já percebeu, é óbvio que nós não estamos aqui para criar problemas para ninguém. Por maior que seja o assédio que a gente receba, a gente não está aqui para aumentar as nossas dívidas e os nossos problemas. Vamos em frente. Quando a gente não consegue dividir a nossa dor, uma palavrinha bonita, moderna, esse dividir, como é que fala? Como é? Ah, é. Quando, acho tão bonito, o pessoal fala, compartilha comigo, vou compartilhar com você, acho lindo. Ah, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Quando a gente não divide. É a mesma coisa da história da gratidão. Ah, gratidão, gratidão, gratidão. Por que você não fala obrigado? Será que não é o orgulho da gente que está impedindo a gente falar obrigado? Bom, olha, essa é coisa pessoal, viu, gente? Pode continuar falando gratidão à vontade, aí não tem problema não. Então, o que que acontece? Quando a gente não divide essa dor, a gente observa mais profundamente ela em nós. A gente consegue dar uma escaneada lá dentro. Escaneada também é uma palavra moderna, né? Não é? Bonita também, né? Então vamos tirar. A gente não consegue dar uma mexida lá dentro, uma sacudida dentro da gente para saber por que a gente está sofrendo aquilo, o que está acontecendo com a gente. E aí também não é consolador isso que a gente vai dizer. Mas muitas vezes o mal que nós estamos percebendo, estamos sentindo, na verdade é um grande bem que nós estamos vivendo. Quando a gente precisa fazer uma cirurgia para tirar algum membro, algum órgão, alguma coisa, é uma coisa horrorosa, mas vai salvar a nossa vida. Então, a princípio é uma coisa ruim, mas vai salvar a nossa vida. Então, nós precisamos entender que muitas vezes vamos viver problemas e dificuldades que é para o nosso engrandecimento. Aí tem gente que vai dizer assim, ah, eu estou cansado de ser grande, né? Já sofreu muito, tem muito sofrimento, muitos problemas, não é? Mas olha, vamos dar uma dica aí, uma dica. Se a gente se sente assim muito sobrecarregado, a gente não pode esquecer de uma frasezinha que foi falada para a gente há 2000 anos atrás. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei.
A gente foge do Cristo. Até no Natal a gente foge do Cristo, né? Porque se a gente vai numa loja que tem um crucifixo lá, ou tem Jesus, ou tem uma foto de Jesus, vai falar, ah, não, isso aqui deve ser gente fanática, vamos em outra. Aí tem o Papai Noel, vamos nessa aqui. Aí vai no do Papai Noel. Olha que coisa, não é? Então, a gente foge. A senhora já teve esse problema também? Não, já, né? Então, é isso. Então, vamos até Jesus, porque olha, gente, todos os sofrimentos possíveis e imagináveis na Terra, Jesus passou. Todos possíveis e imagináveis. Então é assim, teve aquele problema com o Judas, foi crucificado, foi humilhado, foi, sabe? Fizeram dele uma coisa e ele não tinha nada para resgatar aqui na Terra. Já pensaram? O governador do planeta, algumas inteligências falam que é o criador do planeta Terra. Tá, sei lá, 6 bilhões de anos na nossa frente. O que tem para ele resgatar aqui na Terra? Nada. E a gente não vai para o Cristo, porque a gente acha que a nossa dor é maior. Olha só que coisa. Então, quando a gente se sentia assim, muito sobrecarregado, sozinho, desamparado, vamos ver se a gente consegue ir para o Cristo. O meu amigo colocou um cartazão bem grande do Cristo na sala dele, porque toda vez que ele tá ruim, eu falo, aí, Senhor, tá pegando fogo o negócio aqui, né? Já conversa com ele ali direto ali no cartaz que tem na casa dele. Muito bem. Ah, a justiça divina, ela age de uma forma que muitas vezes a gente não consegue alcançar. Não tem tanto rico malfeitor, não é? Tanto pobre sofredor, não tem? Como é que pode ser essa justiça, meu Deus do céu? Não é? Como é que Deus pode ter dado dinheiro para esse fulano aí? Só faz bobagem, só faz besteira, joga dinheiro fora, cria confusão, é uma confusão lascada. Como é que a gente pode entender a justiça divina? Como que ela se opera? É uma coisa um pouco difícil mesmo para a gente entender. Mas, na verdade, ela funciona de uma forma absolutamente perfeita. Porque a gente está olhando o ricão lá e está reclamando dele, sabe o que acontece? Nós já fomos ricão também, já fizemos pior do que ele. É, por isso que a gente está corrigindo ele. Olha só. Então agora fiquem tranquilos. Está pobre agora? Bom, aqui no Ipiranga não tem pobre, mas se está na média para cima, fica tranquilo, viu? Fica tranquilo, porque na próxima encarnação vamos nascer com uma condição bem melhor. Vamos ser até talvez funcionário público, né? É, trabalhar para o governo, né? Quem sabe, né? Mas é assim, a gente passa estágios. Então passa um estágio com muitos recursos, depois passa com bastante dificuldade. E é isso que acontece, muitas vezes. E a gente muitas vezes não entende. Ah, por que que esse fulano que está desse jeito faz essas coisas horríveis? Mas tudo bem, no futuro nós vamos ter também essas possibilidades. Bom, a dor que ninguém vê, disse o Emmanuel, é o buril que Deus utiliza para lapidar a tua alma. Olha só. A dor que ninguém vê é o buril que Deus se utiliza para lapidar a tua alma. E o Chico, o que que fala do sofrimento silencioso? O sofrimento silencioso para o Chico precisa de 3 coisas. Quem tiver algum sofrimento silencioso, são 3 coisas que precisa. Vamos ver o que ele fala aqui. Então, a primeira coisa é a oração persistente. Mas olha, vamos ser sinceros, né? Tem que ser uma oração mesmo, né? Porque na maioria das vezes, as pessoas falam assim, eu faço oração ao dormir, ao deitar-se. Eu não sei se ela consegue fazer oração, né? Alguém consegue fazer quando deita na cama e vai fazer oração? Consegue? É um negócio. Aliás, é uma dica para quem tem insônia, viu? Começa a ler livro espírita e começa a querer fazer prece na hora de deitar, porque, ó, vem um negócio na gente que parece, ó, é o sono da morte, sabe? É um negócio assim terrível que acontece com a gente. Então, oração persistente significa a gente conversar com sinceridade com o Criador. Sabe, tirar essas coisas que a gente coloca, assim, essas diferenças, tem uma palavrinha que eu não reputo muito boa de falar, mas a gente tem que ser sincero, não pode ser falso, sabe, sim, falso. Ser sincero. Sou imperfeito mesmo, a gente é imperfeito, ele sabe que nós somos imperfeitos, estamos cheios de defeitos. Eu disse, Senhor, e agora?
Nem sei como resolver isso. Entrei numa furada lascada, e agora? Como é que resolve? Não é? Conversar sinceramente, persistentemente. Está sentindo solidão? Conversa com Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai encaminhar você para trabalhos sociais, de caridade. É isso que ele vai fazer. Está sozinho? Tem tanta gente sozinha, precisando de uma ajuda, de uma visita, de uma palavra amiga. Vai te encaminhar para isso. Aí depois você vai ficar esperando aquele dia da semana que você marcou aquilo para fazer aquele trabalhinho. Olha só. E não raras vezes você vai aumentar aquele trabalho e daqui a pouco aquilo vai fazer parte da sua vida. Você vai esquecer até a solidão, vai falar: ah, estou sobrecarregado, tem muita coisa para fazer, meu Deus do céu. Né? Então é isso. Uma das coisas é essa. Aí ele fala que a segunda coisa, ó, orou com persistência, eu falei que Deus ia dar trabalho, mas ele fala aqui, ó, trabalho no bem. Hoje em dia, a gente só recebe recomendação para ficar rico, não é? Na internet nós só não tem gente dando fórmula para ficar rico o tempo inteiro. Aí eu pensei assim, qual é a minha vocação? A minha vocação é ser pobre, porque eu faço palestra, não cobro nada, às vezes viajo 200 quilômetros, volto 200 quilômetros, ninguém perguntou se tinha pedágio, se tinha gasolina, se o carro quebrou no caminho, se furou o pneu, ninguém quer saber. E eu ganho dinheiro como? Cobrando nas palestras. Primeiro que eles já me fazem o favor de me chamar, né? Já pensou se eu for cobrar, então eu vou entrar na solidão, porque ninguém vai me chamar, né? Cobrar. Não dá nem certo isso, né? Meu Deus do céu. Então, trabalho no bem, praticar o bem, prática do bem. Olha só. Então, arruma uma coisinha pequenininha, não precisa ser salvar o mundo, não, sabe? O incrível, não precisa ser o super incrível, salvar o mundo. É uma coisinha pequena, simples, simples assim. Vamos pensar uma coisa bem simples para a gente se ocupar na prática do bem. Alguém dá uma dica aí, vamos ver. Quem fala alguma coisa aí, por exemplo? Alguém dá alguma dica aí de a gente fazer alguma coisinha assim? Ah, sei lá. Visita alguém que está doente. Fazer uma visita fraterna, não é? Mas pelo WhatsApp ou pessoalmente? Não, pessoal. Ah, pessoalmente, é. Pessoalmente, claro, tem que ser pessoalmente, não é? Então, é assim. Tem coisa que tem que ser. Como é que eles falam quando faz pessoalmente? Tete a tete. Não, não. Presencial, né? Então, por exemplo, a gente pode até pedir a comida pela internet, mas a gente comer tem que ser presencial, porque já pensaram se eles começarem a servir a comida pra gente aqui? Uma batata frita. Tem coisa que tem que ser. Olha, faz de conta que eu não fiz esse gesto, viu? Desculpem, viu? Mas tem coisa que tem que ser presencial. Então, uma visitinha fraterna. Mas, ó, tem uma coisa mais simples. Sabe o que é mais simples, assim? Tá sentindo sozinho, cine. Você varre a sua calçada. Aí você pega e varre a do vizinho, de um lado, vizinho do outro. No outro dia você já varre dois para lá e dois para cá. Daqui a pouco você está varrendo o quarteirão inteiro. Olha só. No segundo mês você já pega uma enxada e vai tirando os matinhos do cantinho. Ué, não dá para fazer isso? Uma vez o Chico recebeu um senhor lá que estava super entusiasmado. Lá, Chico, estou com vontade de capinar o mundo. Falei: ah, meu irmão, pega essa enxada aqui, já começa na porta da minha casa, já vai, segue essa rua toda aí. Então não é difícil a gente arrumar alguma coisa. Acontece que nós temos suscetibilidades. Imagina se o fulano vai ver eu varrer a calçada dele. Imagina se passa alguém aqui na rua e vendo eu cortando o capim do cantinho da calçada. Não é uma suscetibilidade? Já não tem esse problema? Mas já dá para começar assim, não precisa de muita coisa, só uma vassoura. Não é? Pode ir em frente também. Bate no vizinho e fala: tem muita louça aí? Tem muita louça na casa da senhora? Não. Não tem, né? Ah, então. Eu ia me oferecer para ir lá lavar, mas já que não tem, graças a Deus. Não tem água. Ah, é, tem pouca água. Enfim, a gente pode arrumar qualquer coisa. Às vezes um sobrinho tem lá, a sua irmã que tem um problema lá com uma criança, pega ele uma vez por semana, fica lá umas horinhas com ele, traz ele para casa, sai, passeia um pouquinho com ele. Eu tenho 8 netos, se alguém tiver essa disponibilidade, pode falar comigo, viu? 5 já moram aqui em casa mesmo, e outros 4 moram fora. Mas sai um pouquinho com alguma criança assim, que tem sabe, aquele sufoco de ficar dentro de casa o tempo inteiro. Faz uma coisa dessa.
Então tem muita coisa para fazer, ó, trabalho no bem, perseverança na prece. E a outra coisa é confiar na providência divina. Como a gente é desconfiado, né? Meu Deus do céu. Não é só mineiro que é desconfiado, não. Todo mundo é desconfiado, não é? Tudo a gente acha que não vai dar certo, não é assim? Então, qualquer coisa que possa acontecer no meio do caminho não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Confia, vai dar certo sim. A gente chegou até aqui. Se a gente olhar para trás, veja quantas coisas a gente já viveu. Coisas boas, mas também dificuldades, problemas. E nós chegamos aqui, olha só. Podemos ir muito longe, muito mais. Uma dica interessante para o sofrimento desconhecido, infortúnio oculto, sofrimento desconhecido, é não se comparar a ninguém. Ah, quando a gente está sofrendo, parece que a nossa dor é a maior de todas, não é? Um sofrimento assim terrível, nossa. Mas não se compare, não é? Cada um de nós tem um caminho, cada um de nós vamos achar uma diretriz segura, cada um de nós temos um jeito. Às vezes pode demorar um pouco, mas a gente vai achar, a gente vai conseguir chegar. Então, aquilo que muitas vezes é pesado para a gente, para o outro, não é nada. Uma vez eu fui fazer uma palestra e uma senhora que estava chorando, sofrendo muito, sofrendo. Aí eu fui perguntar para ela, mas por que a senhora está sofrendo? Falou assim, é que vai ter o show do Roberto Carlos no Cruzeiro. E eu não consegui a passagem. Meu Deus do céu, que flagelo, a senhora não vai poder. É, são mais de 19 anos que eu vou no Cruzeiro do Roberto Carlos. Puxa vida, isso é um problema, um sofrimento terrível mesmo, mas eu até acho que falei errado com ela, porque eu falei assim, mas fica tranquila, pode ser que alguém, não falei morrer, né? Alguém desista e apareça uma vaga para a senhora, põe a senhora lá na fila das vagas, né? Então, se ela está indo há 20 anos no Cruzeiro do Roberto Carlos, imagine, né? Então, um sofrimento, assim, uma coisa assim. E a gente pensa, para ela é um sofrimento. Para nós parece que não é nada, não é mesmo? Mas para ela é um sofrimento. Então, é diferente o sofrimento de um e de outro. Tem um senhorzinho que vai lá na praça tomar um nosso café, ele é psiquiátrico. Ele anda mancando, briga com todo mundo, xinga todo mundo. Toda hora ele aparece machucado. Aí você fala, meu Deus, que coisa! Que situação difícil! Mas para ele, parece que aquilo é suave, tranquilo. A gente já pensaram uma coisa dessa? Então, sabe, é diferente a dificuldade escondida de uma pessoa com a dificuldade escondida de outra pessoa, é diferente. Bom, quando for realmente necessário, se a gente chamou o Cristo e ele não veio, estava muito ocupado. Vamos imaginar, né? O Cristo tem uma ocupação tremenda, né? Escuta, senhor, você não vai vir na minha casa? Estou te esperando. Aí bate alguém pedindo alguma coisa. Ah, cai fora, estou esperando o Cristo. Já viram essa passagem? Já pensaram? E aí ele fala aqui pra gente assim: procura ajuda. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre essa procura de ajuda. Eu vejo que muita gente orienta isso. Ah, tem tanta gente aí para orientar e tudo. Mas eu penso assim: é preciso, se a gente começar a se ocupar, começar a confiar e começar a conversar com o Criador com mais frequência, eu tenho certeza que nós vamos se sentir melhor. Tenho certeza disso. Sabe? Ah, a gente vai escutar que aquilo é um trauma que teve na infância e que depois foi crescendo, e foi se dividindo, e foi se multiplicando, e foi criando, e foi uma bola de neve, chegou onde você está. Tá bom, mas e aí, como é que resolve? Agora você tem que ser feliz a qualquer preço. Não é assim que funciona, pelo menos aqui na Terra, porque aqui na Terra não dá para ser feliz totalmente. Os espíritos já falaram isso para gente. Então, procurar ajuda é assim, uma ajuda espiritual, a assistência espiritual, é a primeira coisa que a gente pode procurar. Mas se mesmo assim a gente tiver resistente, dizer assim, isso não resolve nada, esses espíritos estão aí fazendo nada, esse pessoal está fazendo nada, não serve para nada isso, aí então você vai lá no banco, transfere o dinheiro da Suíça, traz para o Brasil, e aí você procura um consultório que possa te atender e ficar lá conversando com você 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei quanto. Mas procure esses caminhos primeiro.
Primeiro. Depois a gente procura outros caminhos. Mas ajuda, procura ajuda, né? Aí chega aí na casa e fala, olha, estou sofrendo. Mas não me vem me dar trabalho, que eu também não quero trabalhar. Aí também fica mais difícil, né? Que tem um remédio, mas a gente não quer tomar o remédio, também é mais complicado, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a gente confiar nisso profundamente, nossa vida da gente fica tão mais simples, tão mais fácil, sabe? Fica fácil, porque você está andando na rua, você vê uma pessoa na tua direção, você vai falar, é um irmão meu. Mesmo que ele me faça um mal, é um irmão meu. Você tem confiança, sabe? Assim, de você ficar sem temer essas coisas, sem ter medo de qualquer coisa. Você fica mais fortalecido e amparado. Se eu tiver que sofrer um problema grave, é porque eu preciso ou eu mereço. Olha só, quando a gente chegar nesse ponto de confiança, sabe, assim, de saber que nós só vamos receber o que nós precisamos, o que nós merecemos, nossa, aí nós vamos conquistar o mundo. Aqui na Casa Espírita, a fé raciocinada ajuda bastante. Então, leiturinha edificante nunca vai fazer falta, viu? Vai ser demais. Vai sempre ser necessário. Fé raciocinada. São coisas que a gente vai colocando assim, encaixando, sabe? Bonitinho, uma coisa na outra. Não tem aquele negócio assim, porque Deus quis, sabe? Assim, não é porque tem que ser assim mesmo. Não. Aqui tem explicação, tem para tudo. Tudo que a gente precisar, a gente encontra na doutrina. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando esse entendimento. Quem sofre e ajuda o próximo, rodando em círculo, né? Quem sofre e ajuda o próximo se cura mais rápido. Olha só. Então, é um mês propício, viu, gente? Quem tiver sofrimento, já sai daquela porta para frente e fala assim, quero saber quem é que está precisando da minha ajuda agora. Já sai aí pro meio da rua, aí, alguém aí, ei, vocês aí, tá tudo bem? Quer R$ 100 emprestado? A gente segue em frente, ajudando. É claro que isso é uma brincadeira, mas eu digo assim, estar disponível para ajudar. Porque às vezes a gente recebe oportunidades e joga fora. Não aceita, não recebe, não realiza aquela oportunidade. E joga fora. Uns anos atrás eu tinha um Ford Del Rey antigo, e ele de vez em quando quebrava na rua, eu ficava lá, pô, mas ninguém para ajudar, meu Deus, olha quanto carro passando aí, ninguém para. Aí quando eu tava nele bonitão lá, com ele bom, aí eu vi alguém parado na rua, falava assim, será que eu paro ou não? Tá numa descidinha, logo ele já vai conseguir embalar lá para pegar no tranco. Não, mas agora já passou, eu já estou muito longe, não dá para parar e voltar. Sabe perder a oportunidade de favorecer? A gente sempre faz isso, um negócio desse. Mesmo uma pessoa pedir uma informação para a gente na rua, a gente nunca sabe, né? Ou se sabe, não consegue entender, pensar, meu Deus do céu, onde que é a rua que a pessoa está perdendo? Eu sei que é aqui perto, mas não consegue, porque a gente fica nervoso, apavorado, desconfiado, não consegue ajudar. Não tem aquela confiança de assim, que mal que ele vai me fazer? Será que eu preciso disso? Se eu não precisar, não vai acontecer nada. Nada mesmo. Mas vamos em frente. O bem que a gente consegue espalhar, ele sempre volta pra gente, viu? Vou contar um segredo para vocês de um amigo meu. Um amigo meu estava dizendo que um dia ele viu uma criança e ele deu uma coisa dessa, assim, para uma criança, uma sacolinha dessa. Mas ele olhou no olho daquela criança. Se alguns de vocês vão acompanhar a entrega, não sei se pode acompanhar, pode acompanhar? Pode. Então, não perca essa oportunidade, viu? A gente tá cheio de coisa para fazer, tem que ir no Armarinho Fernando, tem que ir no açougue, no mercado, mas vai lá por uma horinha lá, o mercado, açougue, armarinho, pode esperar. Olha no olho, vai entregar uma sacolinha dessa para uma criança, olha no olho dela. Ela tem um brilho, uma coisa assim, uma alegria, que é impressionante, gente, impressionante. Aquilo levanta a gente de uma forma... Eu conheci uma senhora que estava quase caindo aos pedaços. Aí ela foi trabalhar, de repente teve um ciricutico lá, levantou e falou, vou trabalhar. Ficou para lá e para cá, trabalhando, fazendo as coisas lá, né? E estava quase caindo aos pedaços. Olha só como eles ajudam a gente. É assim. E outra, sabe o que é mais legal?
eles inspiram a gente a coisas interessantes. Se você está favorecendo alguém, ajudando alguém, vem uma inspiração na gente. Meu Deus, como eu nunca pensei nisso. Vem umas coisas assim. Às vezes a solução de problemas de uma forma tão simples que a gente nunca pensou, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso, como era simples e estava tão complicado. Então eles fazem muito, ajudam muito a gente na inspiração. Quando a gente entrar na salinha lá, fala assim, acho que a melhor coisa que eu preciso é uma boa inspiração. Olha, se a gente receber uma boa inspiração, resolve muita coisa, muito mais do que a gente imagina. Mas vamos em frente. A doutrina espírita ensina para a gente não julgar, pois não sabemos o que o outro está vivendo de problema. Uma vez, esse meu amigo entrou numa loja, as meninas estavam dançando lá dentro da loja, as atendentes estavam dançando. Na hora ele pensou assim, eu acho que eu vou chamar o dono e perguntar para ele quanto que ele está pagando para as mulheres espantar os clientes. Mas depois ele pensou assim e falou assim, essa menina jovem, às vezes pegou uma música aí que ela está lembrando alguma coisa legal, deixa elas dançarem aí, deixa dançar. Aí, enquanto elas dançam, a gente vai na outra loja, pronto. Mas deixa elas dançarem. Então, não julgar, porque nós não sabemos o que cada um está enfrentando. Sabe cara feia? A gente muitas vezes fica chateado com uma pessoa de cara feia. Você vai, por exemplo, no SUS, próximo, aí você... Aí vem pessoa, e a pessoa, o que eu posso ajudar? Queria marcar uma consulta, assim, assado, 2027. Mas não tem antes? Não, próximo. Aí você vê aquelas pessoas de cara feia, alguma situação assim, você fala, ai meu Deus do céu, mas às vezes você não sabe, a pessoa está vivendo um drama pessoal, sabe assim, uma coisa forte, profunda, difícil, dentro de casa, em família, muitas vezes. Ou de saúde, não é? Mesmo de saúde. A pessoa sorridente pode estar muito ferida. Tem um livrozinho chamado Tintino. Era um palhaço. E esse Tintino trabalhava num circo aqui em São Paulo. É um caso real. Já contei esse caso aqui? Não. Não, né? Ufa, ainda bem. Aí, o Tintino trabalhava, era no Vale do Anhangabaú, o circo. Aí eles foram reformar o Vale do Anhangabaú, mandaram o circo sair de lá. Ele foi para a rua Amaral Gurgel, embaixo do onde era o Minhocão. Mas não tinha Minhocão na época lá. Década acho que de 50, por aí não tinha Minhocão. Aí o circo foi para lá. Só que o circo começou a perder e fechou. E botou todo mundo para fora. O Tintino era um palhaço que vivia no circo desde criança e foi para a rua, foi morar na rua. Aí ele perambula lá pelas ruas do centro, ali da Vila Buarque, aquela região, mas é maltratado, as pessoas hostilizam ele, acham que ele é alcoólatra, acham que ele faz aquela coisa para enganar as pessoas, enfim. Ele vive um drama terrível, oculto. Aí ele deita na porta de um comércio e dorme. Aí ele sonha com um circo bonito, limpinho, novinho, e aquele mundo de criança indo por um caminho assim para ir no circo. Ai, estava tão feliz. Aí ele se vê entrando no circo, fazendo as brincadeiras que ele fazia lá, as palhaçadas dele, e as crianças rindo. E de repente ele encontra lá um senhor vindo na direção dele, e esse senhor era Jesus. Olha só. E aí Jesus falou assim, vem, Tintino, agora você vai comigo. Aí ele ficou meio assim e explicou assim que enquanto você chorava, você fazia as pessoas sorrirem. Ele era órfão, trabalhou no circo, viveu uma vida difícil, não é? Mas mesmo assim fazia as pessoas sorrirem. Então ele foi recebido por Jesus. Olha só, quanta honra. Na psicografia do Chico tem 4 ou 5 casos de pessoas que Jesus veio pessoalmente buscar aqui na Terra. Imaginem só. A gente pensa que são esses figurões aí, não é? Mas não, são pessoas muito, muito, muito simples, assim. Então tem a Mariazinha, tem o Natal de Sabina, são casos assim. A Sabina, por exemplo, é um outro livro, esse é da GE, inclusive.
O Natal de Sabina é a menina Sabina, que perde a mãe e ela fica órfã também, aí perambulando na orfandade, passa fome, dificuldade. E aí ela vai para debaixo de uma ponte e lá ela começa a sonhar com Jesus, não é? Só que não é um sonho, ela está vendo uma realidade. E aí Jesus pergunta para ela: o que que você mais gostaria agora? Aí ela fala assim: ai, eu gostaria de encontrar minha mãe. Aí dá uma rodadinha assim, a mãe dela aparece, abraça ela assim. E agora? O que que você gostaria de pedir? Ah, e se eu pudesse pedir mais alguma coisa, pedir uma boneca. Aí fica até emocionado. Aí ela recebe a boneca, aí depois ela pede um bolo bem gostoso que ela via nas padarias, né? Aqui a gente quase não vê isso, né? Aqui em São Paulo, né? Mas era muito comum antigamente, as coisas eram muito mais difíceis, não é? Então assim, a gente passava na frente das padarias, aquelas vitrines bonitinhas, com doces, aquelas coisas, né? Bom, então, Natal de Sabina, Tintino, a história de Mariazinha, são três livros muito interessantes que Jesus vem pessoalmente buscar essas pessoas. As pessoas agressivas muitas vezes estão escondendo dores pesadas e antigas. As pessoas agressivas às vezes estão fazendo isso. E a indiferença. Ai, mas dá uma raiva das pessoas indiferentes, não dá? Ai, meu Deus do céu. Ele fala aqui que a indiferença pode ser uma defesa emocional. Então a pessoa não quer estabelecer um contato assim de amizade, de carinho, de amor, por uma defesa emocional. Bom, a caridade mais profunda, ao contrário do que a gente imagina, é a caridade moral. Compreensão, tolerância, isso. Respeito, saber escutar, falar na hora certa. Vocês já viram que dificuldade que é quando a pessoa quer falar alguma coisa para a gente fica interrompendo ela o tempo todo, falando em cima do que ela está falando? Ela não consegue se expressar. Isso é uma coisa muito difícil. Então, aprender a escutar, não é? Deixar a pessoa falar. Em alguns casos, algumas pessoas só precisam de uma pequena palavrinha, uma palavrinha de carinho, de fraternidade, de incentivo, de apoio, não é? Isso é uma brincadeira, né? Mas, às vezes em casa, né, os nossos filhos vêm falar alguma coisa, acho que vou fazer, vai fazer algum empreendimento lá, inventou uma história que quer fazer um empreendimento, aí você já sabe que vai dar com os burros na água, empreendimento o quê? Você é burro, rapaz, isso aí não dá nada, isso aí não vai servir para nada, não vai fazer nada, não vai funcionar para nada. Em vez da gente incentivar, a gente derruba a pessoa, né? Faz isso muitas vezes. Bom, é preciso a gente entender que a gente também pode receber um amparo invisível. Já aconteceu com vocês? De repente está para baixo, assim, acontece alguma coisa, sei lá, você acorda de um jeito tão assim para cima, tão bem, se sente tão bem de conversar, quer fazer, quer acontecer, quer arrumar as coisas que estão bagunçadas na tua casa, quer salvar o mundo. Às vezes a gente recebe um apoio assim invisível, às vezes durante a noite, no sono físico. Muitas vezes acontece. E outra coisa, Deus não coloca fardo mais pesado do que a gente pode carregar, viu? Só coloca o que a gente pode carregar. Bom, que nós possamos compreender a nossa própria dor. Eu sofrendo, compreendo, mas vou seguir em frente, vou fazer o que é preciso, o que é possível, para me livrar dela, né? Respeitar a dor alheia, isso é uma coisa muito legal, e confiar que Jesus está conosco, transformando cada lágrima em sementes de luz para todos nós.